Bom dia, bom dia! Seja bem-vindo, nutricionista, seja muito bem-vindo, nutricionista, para o nosso podcast de Café com o Nutri. Toda quarta-feira de manhã a gente vai fazer o nosso podcast com Nutri. Depois ele vai ser repostado aí nos Reels, vai ser repostado também lá no YouTube. Então você pode aí já compartilhar, depois comentar aqui embaixo, dar like, compartilha com outro nutricionista também que tem uma dificuldade, fica à vontade, comenta aí embaixo se tiver alguma dúvida, que vai ser um maior prazer poder também tirar as dúvidas de vocês aí do dia a dia de nutricionista que a gente vivencia aí. Hoje a gente atualmente atende 196 nutricionistas de todo o Brasil e a gente já gerou um faturamento de 4,2 milhões para esses nutricionistas que a gente atende. Então, assim, a gente já tem o caminho das pedras, a gente já vivenciou aí bastante coisa ao longo de muitos anos e a gente está aqui para compartilhar e ajudar a melhorar a vida aí de muitos nutricionistas com o trabalho que a gente faz. E hoje a gente está aqui para falar sobre o Instagram, né? A gente sente aí que o Instagram de muito nutricionista aí muito nutricionista reclamando que o Instagram está quebrado, né? Só que na verdade o Instagram não está quebrado, né? O teu Instagram, nutricionista, ele não está quebrado. Você só simplesmente está usando ele do jeito errado, tá? Talvez você aí tá postando, você tá se esforçando aí, mas sente que ninguém tá te chamando no WhatsApp. Se você tem essa dificuldade, se você tem essa percepção, fica aqui comigo nesse podcast de hoje. Espera aí que a gente vai conversar sobre isso hoje. Eu vou te dar dicas valiosas de como você pode resolver isso ainda hoje, sair daqui com a fórmula secreta de resolver isso definitivamente, aí você começar a receber muita gente interessada no teu trabalho, recebendo aí pessoas interessadas no teu WhatsApp e quem sabe aí já começar a fechar os seus primeiros pacientes ou mais pacientes aí nos próximos dias, tá bom? Então eu anotei aqui algumas coisas aí. Inclusive você pode comentar aqui embaixo que posto e ninguém me chama, né? Só para eu saber que faz sentido, que está fazendo sentido isso para você e fazer sentido para mim também, que esse conteúdo é realmente algo que é comum com outros nutricionistas, tá? Então eu anotei algumas coisas, tem um roteirinho aqui que eu criei, né? Então eu sempre gosto de me preparar muito bem para trazer algo profundo e que faça sentido. E eu anotei algumas coisinhas aqui para esse nosso podcast de hoje. E uma das coisas que eu anotei aqui que normalmente os nutricionistas falam, o Instagram não funciona mais para nutricionista, né? E na verdade o Instagram ele funciona e funciona muito bem, tá? Inclusive o que não funciona é usar ele como um diário profissional, né? Então o que não funciona hoje, nutricionista, é você usar o Instagram como você talvez ficar compartilhando ali diquinhas como se fosse um paciente ali, né? Você ficar compartilhando conteúdos ali de receitas para outras pessoas como se elas fossem seus pacientes. Isso realmente não funciona. Se em algum momento já funcionou, talvez lá no início da pandemia, quando era um mundo completamente diferente, ok, mas hoje não funciona mais, tá? Vou tomar um pouquinho de água. Então é um café com Nutri, mas também tem um pouquinho de água, né? Como todo bom nutricionista também gosta de tomar água, né? Então, assim, você não pode usar o seu Instagram como um diário profissional. O teu Instagram, ele precisa ser uma vitrine e não um diário profissional onde você fica compartilhando dicas de como outra pessoa vai melhorar tal hábito. Não, ali você tem que elevar o valor sobre o teu trabalho. E não é vender o teu trabalho, é elevar a percepção de valor sobre o teu trabalho. É diferente. Então sim, o Instagram funciona, mas você não pode ficar entregando o teu trabalho de graça nele. É diferente, tá? Outra crença também que eu anotei aqui eu preciso postar todo dia. Não, você não precisa postar todo dia no seu feed, tá? No seu feed você realmente não precisa postar todos os dias. Agora, nos seus stories, sim, é necessário, porque os stories é o real time, né? O tempo real, é a vida real acontecendo. E a vida real acontecendo é realmente a vida real, não precisa ser maquiada ali, não precisa ser nada criado. É você atendendo o seu dia a dia, é interessante as pessoas verem a sua vida real como nutricionista acontecendo.
Agora, você ficar postando ali no seu feed todos os dias, não é necessário você postar todos os dias. Inclusive, a gente tem aqui uma regra com os nossos clientes nutricionistas que você postar 2 vezes por semana tá ótimo, cumpriu a tabela, segue a vida, porque o teu papel ali é atender os seus pacientes e transformar a vida deles, e não é ficar vivendo ali dentro do Instagram. Não é esse o teu objetivo, tá? O nosso trabalho, inclusive, como uma empresa de marketing focada em nutricionista, é dar esse apoio aí para os nutricionistas e fazerem com que eles fiquem o menos presos dentro do Instagram. Sim, tem um tempo necessário, mas o menos presos ali dentro. Então a gente vai facilitar a vida deles e por isso não precisa estar ali dentro. Outra questão também é preciso ter muitos seguidores, né? Então uma crença dos nutricionistas é a questão de precisar ter muitos seguidores no Instagram para ter muitos pacientes e que talvez por isso o Instagram está quebrado, por isso o Instagram desse nutricionista está quebrado. E não precisa. Vocês acreditam que a gente tem nutricionistas que hoje tem, acredita, 200 seguidores e hoje faturam mais de 10 mil reais com 200 seguidores? A quantidade de seguidores hoje é absolutamente ilusório. Hoje, por exemplo, nesta live, a gente não está com muitas pessoas assistindo. Por quê? Não necessariamente este conteúdo que eu estou compartilhando ao vivo agora vai ser o que vai gerar o valor neste momento. Porque depois este conteúdo ele vai ser postado nos nossos Reels, a gente vai pegar este conteúdo, vai fazer anúncio e esses anúncios vão aparecer para milhares de pessoas através dos anúncios. Ele vai ser postado no YouTube, ele vai aparecer para milhares de pessoas através dos anúncios e aí sim vai criar uma escala potencial. Então não necessariamente você ter muitos seguidores vai mudar alguma coisa, porque organicamente a gente sabe que entrega para muito pouco. Não quer dizer que tem poucas pessoas hoje na live comigo, quer dizer que o meu conteúdo não é bom, não quer dizer que o meu perfil não é bom, é porque organicamente o Instagram entrega para poucas pessoas. Isso não vai menosprezar o meu trabalho e vai diminuir a minha autoestima, não. É porque organicamente é isso, gente. Tem que aceitar e tem que saber jogar o jogo. Faz parte. Se a gente souber jogar o jogo, a gente ganha esse jogo facilmente. Então, sabendo jogar esse jogo e jogando da forma certa, a gente consegue colher os frutos, rapidinho. Rapidinho também não, mas a gente consegue colher esses frutos médio e longo prazo, tranquilamente, tá? Então, organicamente, você não precisa ter muitos seguidores, mas você consegue colher esses frutos quando você tem a estratégia, utilizando os anúncios, e aí você consegue impactar muitas pessoas, e é isso que a gente faz com os nossos clientes nutricionistas também, tá? Seguidor não enche agenda, você não consegue chegar na padaria e dizer, olha, eu quero pagar com a minha quantidade de seguidores, tá? Por mais que tenha influenciadores que vão lá e fazem umas publicidades aí, né, brincadeiras à parte, mas você não consegue pagar conta com seguidor, tá? E muitas vezes a quantidade de seguidor ali, você vai ver a entrega ainda é muito baixo, o engajamento é muito baixo. Então, normalmente o número de seguidores ainda é um número que só vai alimentar o ego, né? Tem muita gente que tem e olha, eu posso dizer por trás dos bastidores, tá? Tem muita gente que tem milhões de seguidores e fatura muito, muito menos do que pessoas que têm 10 mil seguidores, tá? Isso eu posso garantir de verdade. De pessoas, eu tô falando aqui que eu sei por trás dos bastidores que acontece, tá bom? Então o principal erro aí de nutricionistas aí que usam o Instagram normalmente para educar o paciente ao invés de usar o Instagram para ensinar as pessoas a escolherem ela como a profissional, a ser escolhida realmente, né? Então, o que eu falei antes sobre o tipo de conteúdo que você usa no Instagram vai definir exatamente quem é a pessoa que vai chegar e como essa pessoa vai chegar até você. Então, por que o Instagram ele é tão importante? Por que às vezes a nutricionista tem a sensação de que o Instagram ele está quebrado? Porque quando você usa um conteúdo muito técnico, ele vai ser um conteúdo absolutamente diferente de um conteúdo que é um conteúdo que vende. Um conteúdo muito técnico é um conteúdo que a pessoa, tipo, ai, que saco, é mais um conteúdo, mais do mesmo. Aquele conteúdo de uma receitinha com um monte de fruta, que é, sei lá, o benefício do mamão, o benefício da banana. Faça isso no café da manhã, a quantidade de calorias, troque a coca por não sei o que. Quantas cervejas você pode tomar? Cara, beleza, isso é legal, bacana, mas essa pessoa vai virar teu paciente? Não, ela vai dizer, legal, nutricionista, não preciso de você.
eu vou simplesmente pegar essa tua dica, vou usar sozinho e tchau. Entendeu? Esse tipo de conteúdo normalmente não vai fazer com que a pessoa vire teu paciente. Esse tipo de conteúdo vai fazer com que, legal, essa nutricionista, agora eu vou simplesmente seguir com essa dica e tchau. Você precisa fazer um conteúdo onde, primeiro, você eleve a consciência sobre o teu tipo de acompanhamento. Então, falando sobre o seu acompanhamento nutricional mais longo, então falando sobre resultados do teu acompanhamento, falando, o meu acompanhamento de 90 dias, aonde eu fiz com essa paciente, a gente ajustou a dieta, que ela era uma profissional que trabalhava o dia inteiro, uma mãe com 2 filhos, a gente adequou a dieta no dia a dia dela, porque ela não conseguia cozinhar em casa, então a gente ajustou a rotina corrida dela, e ela tinha necessidade de fazer isso, aquilo. Então, às vezes, um tipo de conteúdo desse contando um relato, que ela tinha necessidade de, aqui neste caso, de perder X quilos, e ela estava com um percentual de gordura de X, e ela foi para X. Então, no caso de emagrecimento, estou citando esse tipo de caso, né? Mas a gente tem vários outros casos. Estou falando sempre do caso de emagrecimento, que é mais fácil, é mais didático. Mas tem vários outros nichos que são super mais interessantes, que eu aconselho, inclusive, né? Outros nichos que são muito mais interessantes ainda você entrar. Mas quando você traz um tipo de conteúdo muito mais aprofundado, que você traz relatos mencionando sobre o valor que você gerou em outros pacientes, que você fala sobre o seu acompanhamento nutricional mais longo, resultados que você gerou, como você conduziu isso, você traz essa consciência, esse valor, e não só simplesmente a dica que a pessoa pode pegar, sair dali e aplicar sozinha. Isso faz com que a pessoa chegue mais pronta para você no WhatsApp, faz com que a pessoa crie desejo sobre você quando ela chega para você no WhatsApp. Essa é a diferença de um conteúdo técnico, uma diquinha gratuita, para um conteúdo que vende e gera valor sem querer necessariamente estar vendendo, entende? Então, um Instagram, quando ele está quebrado, é um Instagram que está lá só conteúdo jogado, onde você não tem um público-alvo definido, você não tem um nicho definido, você não tem um padrão de cor definido, você não tem uma identidade visual definida, diferente de quando você tem uma identidade visual definida, você tem um público-alvo definido, um nicho definido, você só posta conteúdos daquele público específico, você tem lá 3 posts fixos definidos, onde o primeiro é quem sou eu, o segundo, qual é a tua metodologia de atendimento, o terceiro, só resultados de você. Você tem os 9 primeiros posts falando só sobre o teu acompanhamento, falando sobre conteúdos de valor sobre o teu acompanhamento, falando sobre aprofundamentos, né, sobre as dores do teu público. Então, lista ali 3, 4, 5 dores do teu público a fundo que você tem ali, daquele teu público específico que tu definiu, e cria conteúdos, deixa esses 9 posts prontos ali, afinados, para quando a pessoa chegar, ela se identificar com isso. Então, por isso que eu digo, você precisa postar um monte de conteúdo? Não, mas pelo menos os 9 principais ali do topo, você precisa deixar ele muito bem definido, para quando a pessoa chegar, ela já, é isso que eu quero. Essa pessoa sabe o que eu estou precisando, ela sabe o que ela me entende, ela me compreende. Ela não é mais uma nutricionista. Por isso que normalmente uma nutricionista de emagrecimento ela é facilmente trocada por qualquer outra, porque nutricionista de emagrecimento, cara, hoje tem 224 mil nutricionistas no Brasil formadas. A grande maioria é uma nutricionista de emagrecimento, então você é facilmente trocada por outra por R$10 mais barato. Por isso que a maioria dos pacientes, né, das pessoas quando chegam no nutricionista pergunta qual que é o valor. Porque a maioria das pessoas, quando elas chegam em outros nutricionistas, elas vão procurando emagrecimento, né? Porque a maioria dos nutris atendem só emagrecimento. E a diferença da nutricionista é o valor, né? Então, quando você é especialista em algo que é diferente de emagrecimento, você já não é mais comparada pelo valor. E aí você já se diferencia. E quando você mostra isso no seu Instagram, você já automaticamente se diferencia pelo valor. E quando você mostra todos esses seus conteúdos, você mostra todo esse valor nos seus conteúdos, você esteticamente e verbalmente demonstra isso no teu Instagram, automaticamente na cabeça da pessoa você já mostra para ela que, essa nutricionista já não é barata. Você já está fazendo com que a percepção de valor sobre você já é automaticamente maior. Então, quando ela chegar até você, ela já vai pensar, cara, não deve ser barata, mas deixa eu falar com ela para eu entender como funciona. Então, quando você falar o seu valor,
muitas vezes ela já vai até imaginar que é mais caro do que realmente é, entendeu? Então, a importância de você deixar o teu Instagram, a tua casa muito bem alinhada, arrumada, é o fator principal para fazer essas pessoas chegarem até você e como elas vão chegar até você, tá? Então isso é fundamental. Então não, o teu Instagram não está quebrado, só está desalinhado, só está mal organizado, tá? E você organizando isso, automaticamente todo o fluxo vai funcionar. E lógico, não adianta você deixar o teu Instagram arrumado, alinhado, se você estiver no meio do mato, né? Ontem eu fiz uma aula ao vivo aí para muitos nutricionistas e eu dei o exemplo de que, cara, não adianta você ter uma loja da Chanel, da Dior, da Louis Vuitton, se você tiver ela no meio do mato, né? Ninguém vai ver, você nunca vai ver isso. Você tem que ter essas lojas num shopping, né? Por quê? Porque você tem que ter um grande fluxo de pessoas vendo essas lojas, né? Então a mesma coisa de você ter um Instagram muito bem alinhado, só que você não adianta você estar só rodando no orgânico, você precisa ter anúncios, um monte de gente vendo esses perfis e fazendo com que essas pessoas recebam muitas visitas e você ter um grande fluxo de pessoas entrando em contato com você. Então, um trabalho de marketing muito bem organizado, onde vai organizar a tua casa, vai trazer um grande fluxo de pessoas visitando teu perfil e que vai fazer entrar em contato com você aí 60, 100 pessoas por mês, vai te ajudar na parte de venda, vai fazer você aumentar a quantidade de pacientes de faturamento por mês, tá? Então, o teu Instagram ele não está quebrado, ele só está com estratégia mal organizada, o que faz automaticamente você não ter essa quantidade de contatos no WhatsApp que você talvez espera, tá? O paciente, ele não está buscando informação como você espera. O paciente, ele só está simplesmente buscando uma segurança para tomar uma decisão, tá bom? Então, 3 sinais que fazem uma pessoa chamar alguém no WhatsApp que eu anotei aqui é clareza, tá? Clareza de quê? Clareza de quem você é, clareza de qual problema você resolve e clareza de como é ser a sua paciente, tá? Então, basicamente, os 3 posts que eu falei que você vai resolver lá nos posts fixados, que é quem você é, qual problema você resolve, então, sua metodologia, e como é ser a sua paciente, seus resultados. Você deixando esses 3 posts fixados lá no topo, você está mais ou menos deixando isso explícito na cara da pessoa e ela vai já entender como isso vai estar resolvendo. E você, cara, o teu Instagram é uma loja aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não consegue saber quando essa pessoa vai chegar. Então você precisa deixar a tua casa organizada. É como se você fosse receber uma visita na tua casa a qualquer momento. Você precisa deixar a tua casa organizada 24 horas por dia. O teu Instagram é isso. Você não tem como, vou arrumar amanhã. Não, você tem que deixar hoje pronto, tá? O Instagram ele não fecha uma consulta ou um acompanhamento, ele vai preparar uma decisão. É diferente esse processo, tá? Só para você entender. Então, normalmente aí alguns erros fatais aí que vão fazer com que eu listei aqui alguns erros fatais que vão fazer com que teu Instagram aí ele realmente possa parecer ser quebrado. Não quer dizer que ele esteja quebrado, mas pode parecer que seja quebrado. E eu vou tomar um pouquinho do nosso café aqui, porque é o nosso podcast Café com Nutri. Então, vamos lá. Primeiro, a tua descrição da tua bio, ela ser genérica ou não falar basicamente a tua especialidade, né? Não especialidade. Quando eu digo especialidade, não é pós-graduação, gente. Eu sei que certificado importa muito para nutricionista, né? O que você se graduou, o que você se pós-graduou, doutorado, mestrado, importa muito, mas para quem está do outro lado não é isso. Especialização hoje em dia no mercado online eu sou uma nutricionista especializada em esportiva, em oncológico, em bariátricos, em pré-bariátricos, nutrição materno, infantil, de introdução alimentar. Isso é uma bio. Isso é uma descrição de uma bio específica, tá? Eu ajudo mães com problemas de introdução alimentar de crianças de 6 a 8 meses. Isso é uma descrição de uma bio extremamente específica. Já ajudei
800 mães com problemas de introdução alimentar de crianças de 6 a 8 meses. Isso é uma descrição de uma bio extremamente específica, que você deixa claro. A pessoa bateu o olho, ela já vai saber o que você faz. Destaques da bio alinhado, falando de resultados, seu dia a dia, nada de vida pessoal, gente. Teu Instagram, ele é profissional. A pessoa não quer ver a tua vida pessoal. Tua vida pessoal, você cria um outro Instagram pessoal e você compartilha lá, tá? É legal a tua vida pessoal? Legal, mas a pessoa não quer saber a tua vida pessoal, ela quer contratar a tua vida profissional, tá? Que fique claro isso. Ah, mas eu preciso compartilhar a minha vida high ticket porque isso eleva o meu poder aquisitivo. Gente, não cai nisso, tá? Isso, desculpa, é um pouco questão de ego, é algo relacionado a isso não vai mudar absolutamente nada, tá? Eu estou te compartilhando, se te ofender, desculpa, mas eu estou te compartilhando a vivência de 196 Nutris que a gente já trabalhou em mais de muitos anos aqui na nossa empresa. Isso não vai mudar em absolutamente nada nos teus resultados, inclusive vai atrapalhar. Compartilhar a tua vida pessoal não vai mudar em nada nos teus resultados e vai atrapalhar. Tua vida pessoal você coloca lá no teu Instagram pessoal. No teu Instagram de nutricionista você compartilha 100% o teu trabalho de nutricionista. Você quer compartilhar uma coisinha ou outra nos stories ali, tal, beleza, pode colocar nos teus posts, pode colocar, mas cara, é pontual, não é uma coisa que você vai ficar colocando sempre, entende? É diferente, tem nutricionista que confunde isso e isso atrapalha demais. Né? Tem nutricionista que, se eu for fazer assim uma conta básica, 20% do tempo você pode colocar a sua vida pessoal e 80% do tempo você coloca a sua vida de nutricionista. Tem gente que inverte a ordem e aí ferra com tudo, entende? Aí a paciente ou a futura paciente, o lead ali, o potencial paciente, vai entender que aquela nutricionista só está vivendo ali uma vida, digamos, de luxúrias, né? Sei lá, ela não trabalha, sei lá, que resultados que ela está gerando, meu Deus, essa minha nutricionista aí, ela está mais querendo aproveitar a vida do que gerar resultados para os pacientes dela, entendeu? Não funciona, né? O paciente, ele quer investir tempo e dinheiro com alguém que é comprometido em trabalhar, em gerar resultado para ele. É isso que as pessoas pensam, eu estou compartilhando preto no branco, tá? Não estou falando algo que é da minha cabeça, e sim o que a gente vivenciou com outras pessoas. Se você concorda ou discorda, tá tudo bem, eu não estou aqui para debater com outras pessoas, eu estou só aqui colocando o ponto de vista com o que a gente já viu do outro lado, tá bom? Deixa eu só pegar aqui, peraí. Beleza, então falei da biogenérica, sempre tentar colocar um CTA, né, Call to Action, então se você puder no final dos posts, orgânicos, né, clica no meu link da bio, comenta aqui embaixo, curte, né, dá um like, manda para um outro amigo aí que está tendo algum tipo de problema parecido com esse, então é sempre interessante você dar um call to action, uma chamada para ação, né, sempre falar algo no final para a pessoa fazer algo, é sempre interessante você fazer, né, e não necessariamente só no anúncio você faz isso, você pode fazer em qualquer lugar, então é interessante você fazer isso também nos próprios conteúdos também, porque isso faz a pessoa tomar uma ação, automaticamente você ativa alguns gatilhos, isso faz a pessoa também lembrar de você, em algum momento ela vai querer fechar com você, tá? E normalmente as pessoas não fazem isso e isso prejudica. Cara, se você já está criando um conteúdo, não custa no final você fazer isso, tá? Você criar um CTA, tá bom? Então, medo de falar do acompanhamento. Cara, fala do seu acompanhamento. Eu vejo muitos nutricionistas nem ter um acompanhamento por ter medo de criar ele. Cara, criar um acompanhamento é simplesmente você empacotar o que você já sabe. Nada diferente disso. Um acompanhamento trimestral simplesmente é você pegar uma consulta avulsa e você empacotar com mais alguns benefícios e colocar ao longo de 3 meses. Basicamente, você vai ter um acompanhamento trimestral, tá? E você vai dar alguns benefícios para que essa pessoa fique com você por 3 meses.
Isso é um acompanhamento trimestral e é o que a gente faz com os nossos nutris que trabalham com a gente monta junto com os nossos nutricionistas o acompanhamento trimestral, semestral e anual, porque é o melhor tipo de serviço que vai fazer ele ter previsibilidade, ter mais resultado a longo prazo, inclusive. Então não tenha medo e monte o seu acompanhamento, principalmente o trimestral, porque é o que mais vai trazer resultado para você a longo prazo. Então, primeiro, tenha um acompanhamento, não deixe de ter, e segundo, fale dele a todo momento. Não deixe de falar porque ele é o que mais vai trazer resultado e previsibilidade para você, tá? Pare de esperar por indicação, tá? E esperar por indicação é o teu pior inimigo, digamos assim. Porque a indicação ele tem que ser um plus, ele tem que ser algo a mais que você vai basicamente agregar a longo prazo. A indicação você não pode depender dela para que você faça um crescimento exponencial a longo prazo. Por quê? A indicação, você até estava conversando na aula que a gente deu ontem para algumas nutris ontem à noite, né? A indicação, você não tem velocidade que você precisa e você também não tem escala que você precisa, porque a indicação ela não vai vir na forma que você quer. Né? A pessoa, por exemplo, um médico, um amigo, um próprio paciente, ele não vai indicar da forma que você quer. Né? Porque as pessoas elas não vão estar sempre ali no momento ideal te indicando. Elas vão indicar no momento delas. E aí você está lá sentada esperando alguém te indicar e não necessariamente isso vai acontecer quando você precisa. E se você só está dependendo de indicação, adivinha, essas pessoas vão te indicar no momento delas e você vai estar esperando elas indicar. A chance é que você vai se frustrar, você vai desanimar e muitas vezes você vai até desistir no meio desse caminho porque você está dependendo de indicação. Então, não espere por indicação. Tenha outras estratégias que vai fazer você acelerar muito mais rápido e que a indicação vai ser um plus por isso. Inclusive, nos nossos trabalhos que a gente faz com os nossos nutricionistas de marketing, a indicação ela costuma acelerar depois porque ela costuma a aumentar depois conforme o nosso trabalho vai acontecendo. Porque a gente vai aumentando a quantidade de pacientes, os pacientes vão indicando e aí tudo acontece. A gente tem até programas de indicação que a gente vai ensinando os nutricionistas que trabalham conosco para que eles façam junto com os pacientes deles. E aí o trabalho vai acontecendo. Então, tem um trabalho de marketing que o tráfego vai trazendo bastante gente, vai trazendo bastante gente que não conhece eles ainda, mas vai ter também esse movimento de indicação por outras pessoas que também ainda acabaram de conhecer. Então, a indicação ela vai virando um plus e vai crescendo automaticamente, mas só depender da indicação é um grande problema, tá? Então, não dependa da indicação, ela precisa ser um plus, tá bom? E assim, achar que engajamento é um sucesso, desculpa, é você contar com a sorte, é você contar que você vai ganhar a mega da virada, e aí vai passar a virada de ano, você não ganhou a mega da virada, chegou dia 1º de janeiro e eu vou falar, não fiquei milionário, vamos lá para mais um ano. É tipo isso, gente, engajamento é achar que você vai ganhar na Mega Sena, e você não vai ganhar, a chance é quase praticamente zero que você não vai ganhar na Mega Sena e é praticamente zero que você vai ganhar no engajamento, né? Cara, você viralizar um vídeo, assim, existem técnicas, existem hacks, sim, existem, você consegue até de alguma forma, sim, você consegue, mas se você acertar, vai ser um ou outro vídeo e a chance é que você vai trazer muita gente desqualificada, muita gente curiosa, você vai trazer muitos seguidores que vai bagunçar o teu algoritmo e só gente que vai querer coisa de graça, tá? Você vai trazer um monte de gente que é curioso, que não vai querer nada do teu acompanhamento e que não vai pagar as tuas contas. Eu não sou deste número, eu não sou deste lado, eu sou do lado do pagar as contas, eu sou do lado de que menos seguidores e mais pacientes, eu sou do lado de que a gente precisa fazer investimentos que tragam pacientes e não investimentos que tragam seguidores, likes, comentários, não. Isso aí para mim é o efeito colateral. Para mim, pacientes que pagam contas é mais interessante. Então, engajamento não é sucesso. Engajamento ele é consequência de tudo isso. Então, depender de engajamento, depender de viralização, depender de que você vai postar stories e vai aparecer para um monte de gente, depender que você vai postar reels, depender que você vai postar ali um post orgânico e vai aparecer para um monte de gente, não vai acontecer, e se acontecer vai ser muito difícil. Você pode até comprar cursos de viralização aí,
e conseguir viralizar? Pode, e tem alguns aí que vão fazer, mas eu não sou deste viés, eu não acho que este seja o caminho. Meu viés é o outro e tá tudo certo, cada um joga o seu jogo, meu jogo é o outro, tá? Meu jogo é um jogo mais de longo prazo e eu acho que é um jogo que dá certo no nosso nicho que a gente trabalha de nutricionista aí, 196 Nutris, né? Onde a gente trabalha 4,2 milhões de faturamento que a gente já gerou para eles nesta metodologia. Então, e não foi com o engajamento orgânico que a gente gerou, tá bom? Foi um plano estruturado de marketing, beleza? Então, uma frase que eu separei aqui pra gente é: enquanto você espera alguém te indicar, outra nutricionista do outro lado de você está aparecendo todo dia e está faturando 10, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, todos os meses, tá? Então, nutricionista, o teu Instagram, ele não está quebrado. Ele pode até parecer estar quebrado hoje, mas se você tomar uma decisão, assim você muda do dia para a noite, se você quiser, tá? Hoje a gente tem planos NutriStarter, tem NutriStarter com implementação, tem o Nutri Essential, que é o nosso plano intermediário, tem o Nutri Enterprise, que é o nosso plano mais avançado. Cara, tem planos que começam a partir de R$ 97, tá? Até planos muito mais avançados. Nosso plano mais iniciante aí, a gente começa conseguindo fazer você aumentar o faturamento aí de 3 a 4 mil reais por mês. Conseguimos aí com um plano lógico mais iniciante, com as suas limitações, mas conseguimos fazer você dar um primeiro salto bem interessante já. E aí o nosso plano mais avançado, conseguimos fazer você dar um salto bem mais avançado aí de 10, 20, 30 mil reais a mais todos os meses. Então a gente tem planos para todos os nutricionistas. Você só não avança se você não quiser, tá? Se você está travada hoje por algum motivo, desculpa, mas não é pelo motivo financeiro, porque hoje nós da Partner Digital temos planos para que você possa iniciar uma campanha, um plano de marketing totalmente estruturado, acompanhado por uma empresa validada, com uma metodologia validada no mercado do Brasil, que você só não começa se você não quiser. Talvez é por outro motivo que você não compartilhou com a gente ainda. Mas por motivos financeiros não é, porque eu acabei de dizer, a gente tem planos a partir de R$ 97, que se for o caso, não é por motivos financeiros, entendeu? Então, para você dar o primeiro passo hoje, pisar aí na água e avançar inicialmente, ter os seus primeiros faturamentos e começar a avançar, você só não faz se você não quer. Você só não faz se você talvez não confie em você mesmo. E faz parte. Isso é como andar de bicicleta, eu digo, né? A gente começa andando de rodinha, e aí daqui a pouco a gente cai, mesmo com rodinha, daqui a pouco a gente levanta, aí a gente não cai, aí a gente tira a rodinha, e aí a gente cai sem rodinha, e levanta, e rala o joelho, e aí passa um metiolate antigamente, que eu sou da época do metiolate, e arde, e aí a gente vai e anda de bicicleta sem rodinha, e aí não cai, e já cria coragem, começa a andar, e aí sobe no morro de bicicleta, e desce o morro e cai, e aí já rala o joelho de novo, e passa metiolate, e já não dói, e vamos embora, e já desce o morro, já não cai, e daqui a pouco já tá fazendo manobra de bicicleta, e quando vê e olha para trás e fala, nossa, em pensar que alguns anos atrás eu tava andando de bicicleta, de rodinha, e tinha muito medo. Olha só, mas eu tinha que dar o primeiro passo, e o primeiro passo foi com medo, mas teve que ser o primeiro passo com medo mesmo. E tudo na vida é com medo, mas a gente tem que fazer com medo, entende? Então às vezes a gente fica ancorada na questão financeira, mas no fundo não é financeira. A questão financeira é só uma justificativa que a gente dá pra gente mesmo, porque talvez é a mais fácil. Mas eu acabei de dizer para você que a justificativa financeira não é a justificativa mais fácil, porque a gente tem planos a partir de R$ 97. E com um plano de R$ 97 você consegue aumentar o teu faturamento para 3 ou 4 mil reais a mais por mês. Então não é este plano que vai fazer você travar. Sinceramente, pode ser qualquer outro motivo, tá? Ah, Douglas, mas eu sou recém-formada, mas meu Instagram ele está desestruturado, eu não posto nada. Não importa, nosso plano mais iniciante vai fazer com que você faça tudo isso do zero, inclusive ele é preparado para isso. Douglas, eu não tenho programa nutricional, eu não tenho acompanhamento, não importa, a gente te ensina a fazer tudo isso. Douglas, eu não sei vender, não importa, a gente tem um curso, um módulo de vendas te ensinando a vender. Douglas, eu tenho medo, eu sou travada para conversar com as pessoas no WhatsApp, não importa, a gente te ensina a fazer tudo isso, a gente tem suporte, a gente faz tudo isso. Não existe justificativa para isso.
A única justificativa para isso é se você não quiser mais ser nutricionista. Aí isso realmente é a única justificativa para que você realmente não feche um plano de marketing estruturado, tá bom? Gente, esse foi o nosso podcast Café com o Nutri dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta aqui embaixo depois se você gostou. Depois vai ser distribuído, vai ser postado. A gente vai fazer com certeza toda semana aí mais podcasts falando sobre outros assuntos. Esse podcast hoje foi falando sobre Instagram. A gente vai fazer outros também falando sobre outros assuntos extremamente interessantes. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Contem com a gente, vamos pra cima e até mais. Valeu!